noite, colegas. Queria lhes dar mais uma dica de prova, principalmente para concurso para promotor de justiça. Sobretudo a segunda fase do Ministério Público do Paraná, seja a segunda fase para promotor de justiça do Piauí, seja até mesmo na prova oral do concurso para promotor de justiça da Paraíba. Ou seja, a questão seria feita da seguinte forma, aproveitando que já estamos próximos da época do Carnaval. Ou seja, seria lícito o município ele utilizar a verba pública para a promoção do Carnaval, ao invés de investir esses recursos na saúde ou educação? Senhores, para responder essa pergunta, é preciso, inicialmente, que o aluno ele saiba algumas palavras-chave, para que ele possa ter êxito na sua resposta. Ou seja, ele precisa saber o que é o mínimo existencial, o que é a reserva do possível, o que é o princípio da proporcionalidade e também o que é o princípio da vedação do retrocesso social. Ou seja, com essas palavras-chave, o caminho para a aprovação ficaria bem mais curto, seja na prova discursiva oral. Ou seja, permitiria que o aluno conseguisse elaborar uma linha de resposta de forma correta e eficiente, ou seja, de forma satisfatória perante o examinador. Então, senhores, o direito à saúde e educação estão previstos na Constituição Federal, no artigo 206 e 195, e, segundo a doutrina moderna, eles não se tratam apenas de meras normas programáticas, ou seja, são normas, direitos fundamentais de caráter social que têm efetividade, conforme a força normativa da Constituição Federal. Portanto, o descumprimento desses direitos caberia o próprio controle jurisdicional, diante da violação inaceitável da Constituição Federal. Ou seja, para uma primeira corrente, defendida por Gustavo Zagrebelski, não seria possível utilizar recursos que deveriam ser empregados na saúde e na educação para a promoção do Carnaval, uma vez que isso constituiria a violação do princípio da vedação do retrocesso social. Ou seja, uma vez que o município ele passou a investir na saúde e educação com políticas públicas conforme a autorização legal, e não poderia reduzir esses investimentos para aplicar em outra política pública, como no caso o Carnaval, que seria a fomentação do turismo, do comércio, da atividade artística. Ou seja, segundo essa posição de Gustavo Zagrebelski, não poderia ser retirados os recursos da saúde e educação para a promoção do Carnaval, diante da violação do princípio da vedação do retrocesso social, que sustenta que um direito fundamental, uma vez conquistado, ele jamais só pode ser reduzido ou extirpado. Essa vedação do retrocesso social, não obstante ela não esteja prevista expressamente na Constituição Federal, ela se trata de princípio implícito, que decorre do Estado de Direito, do princípio da dignidade da pessoa humana, da estabilidade das relações sociais. Ademais, o mínimo existencial se trata de uma tese que foi vendida em 1953 pelo Tribunal Administrativo na Alemanha, que sustenta que determinados direitos fundamentais eles sempre devem ser cumpridos, ou seja, eles não podem serem olvidados, esquecidos. Porém, na Alemanha, os direitos fundamentais previstos na Constituição são em menor número do que no Brasil. Transportando esse princípio do mínimo existencial para o Brasil, segundo o STF, seria o núcleo intangível dos direitos fundamentais. Ou seja, o mínimo existencial seria o direito à saúde básica, à educação fundamental, ou seja, os serviços essenciais da saúde e educação. Então, segundo o mínimo existencial, tratando-se realmente dos serviços essenciais de saúde e educação, não poderiam ser desviados recursos
para que fossem empregados na promoção do carnaval, sob pena de violação do mínimo existencial. Outro princípio também que os candidatos devem saber seria, ou melhor, uma tese de defesa do Estado seria a reserva do possível. A reserva do possível se trata de uma tese que foi desenvolvida pelo Tribunal Constitucional da Alemanha, em 1972, em que os alunos pleitearam que todos realmente tivessem direito a uma vaga na universidade, independentemente de realização de vestibular ou de disponibilidade. Porém, no caso concreto, essa tese foi recusada, uma vez que não seria possível ao Estado o cumprimento dessa política pública diante da própria falta de recursos. O mínimo existencial, aliás, a reserva do possível, ela possui 3 aspectos, ou seja, a possibilidade fática, ou seja, que o Estado realmente tenha condições financeiras, conforme a realidade de cada município ou Estado, para cumprir determinada política pública. Há também a possibilidade jurídica, que seria a própria autorização orçamentária de cada ente federativo, conforme as competências funcionais, também conforme a própria lei de responsabilidade fiscal. E além disso, a própria razoabilidade ou proporcionalidade, ou seja, que se seria lícito ou não o Estado empregar recursos públicos para aplicar em determinada política pública, considerando não só o caso individual, ou seja, deveria ser considerado o caso da coletividade como um todo. Ou seja, não olharia apenas para o indivíduo que estivesse pleiteando determinada política pública. Então, para a corrente que diz Agrabelski, a utilização de recursos públicos para investir no carnaval, ao invés na saúde e educação, violaria o próprio mínimo existencial, o núcleo tangível básico dos direitos fundamentais à saúde e à educação. E também o Estado poderia também alegar a reserva do possível, ou seja, que não teria recursos para aplicar no carnaval, uma vez que deveria utilizá-los na saúde e na educação. Contudo, há, por outro lado, a tese do constitucionalista português Jorge Miranda, que sustenta que o princípio da vedação do retrocesso social e não pode ser aplicado de forma radical, cega, uma vez que ele engessaria o próprio Estado no cumprimento de outras políticas públicas. Por exemplo, segundo Jorge Miranda, constitucionalista português, o princípio da vedação do retrocesso só incidiria se houvesse uma falta de proporcionalidade, ou seja, falta de razoabilidade no cumprimento de determinada política pública sem justificativa. Na indagação que foi feita aos senhores, segundo a tese de Jorge Miranda, havendo disponibilidade orçamentária, havendo também respeito ao mínimo existencial, ou seja, o cumprimento dos serviços essenciais de saúde e educação, realmente poderia ser investido recursos na promoção do carnaval, para incentivo do comércio, da atividade cultural, das manifestações artísticas, desde que não houvesse uma violação injustificável ao cumprimento dos serviços básicos de saúde e educação. Ou seja, segundo essa tese de Jorge Miranda, respeitado o mínimo existencial e também a reserva do possível, ou seja, se o Estado, ou seja, se o município realmente possuísse recursos públicos, se houvesse previsão orçamentária, o prefeito poderia investir no carnaval. Ou seja, ele poderia priorizar essa política pública em determinado momento, reduzindo de forma ínfima a aplicação na saúde e na educação. Ou seja, seria uma forma moderada de aplicação do princípio da vedação do retrocesso social. Então, senhores, eram essas considerações que eu tinha a fazer. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa noite.